Fábio Machado, atualmente eu sou presidente do Motoclube Machados no Asfalto, que surgiu no dia 17 de fevereiro de 2017, depois de um tempo de conversa que o Luiz Fernando, hoje atual vice-presidente do Motoclube, algumas conversas que ele teve comigo a respeito dessa ideia de motoclube. Porque há um tempo atrás, lá em 98, 2000, eu já fazia parte de outro clube e estava um tempo sem clube. Bem, desde novo eu sempre tive contato com o meio motoclubístico, de encontro de motos e de receber o pessoal na casa da nossa mãe, e encontros de reuniões de motoclube. Então, depois de um tempo, como o Fábio falou, ele estava sem motoclube e eu propus ele, nós formarmos um clube. E aí ele aceitou e junto com os nossos outros dois irmãos, Cláudio Machado e o Paulo César Machado, nós fundamos o Motoclube Machados no Asfalto. E daí vem a explicação, o porquê de Machados no Asfalto, que é com relação ao nosso sobrenome. Bom, atualmente para fazer parte do Motoclube Machados no Asfalto, a pessoa tem que ser apresentada por alguém que já é do clube, algum membro oficial do clube. Assim que você é apresentado, você passa a contar a sua data e roda 6 meses junto com o clube. E nesses 6 meses a gente vai observando o membro, como são suas atitudes, o seu trabalho perante ao clube, a sua postura, nas viagens. Após esses 6 meses, existe uma votação onde 80% dos membros oficiais tem que votar por sim para ele passar a ser um membro de meio escudo, que a gente chama que é o Forja, que é aquele membro que está sendo preparado para virar um membro oficial. Ele passou nessa votação de 6 meses, então ele roda mais um ano com o clube. Depois desse ano ele é submetido a outra votação e tendo também os 80% dos membros oficiais, ele passa a ser também um membro oficial do motoclube. Os passeios, eles acontecem de acordo com a demanda dos integrantes. Ele pode partir da diretoria e pode partir de um membro. Não necessariamente tudo que é desenvolvido tem que sair da diretoria, porque um do intuito do clube é viajar de moto, Então a diretoria pode organizar isso, nós temos alguns eventos oficiais do motoclube, onde cada membro da diretoria assume uma função nessas viagens, Então nós colocamos uma lista no WhatsApp, a gente coordena o horário de saída e tem os trens, que são os comboios que saem. E como todo mundo tem uma vida fora do motoclube, então nós podemos organizar vários trens para a saída de um evento que por exemplo, em outra cidade. Então tem gente que sai na sexta, no sábado, e sempre tem um responsável em cada trem para poder guiar a viagem, saber o lugar de parada, de abastecer, e a gente sempre se comunica com outros motoclubes e com o Machados através de grupos, e a viagem é sempre monitorada, E viajar de moto, pensando um pouco nos valores do motoclube, viajar de moto é um dos tripés que a gente gosta de falar que o motoclube faz essencialmente, que é viajar de moto primeiro, fazer ação de caridade e fazer festa. Então não tem jeito de dar errado, só coisa boa, O motoclube se propõe a isso o tempo inteiro. O papel do clube, ele vai muito além de só andar de moto, como o Cláudio disse, nós temos uma representatividade na sociedade, e tanto internamente quanto externo do clube. Então nós temos essa preocupação social dentro do clube primeiramente, de apoiar os nossos irmãos aqui dentro do clube, e dentro desses valores que ele disse, nós levamos muito em consideração a igualdade também entre nós, apesar de ser necessário ter uma cadeia hierárquica para que as coisas funcionem, mas consideramos a todos iguais. A gente avalia a pessoa, a conduta dela. Então isso reflete no posicionamento do clube na sociedade, primeiramente dentro do clube, do comportamento de cada um, e isso, consequentemente, acaba refletindo também na sociedade. Então, essa questão de participar ativamente do meio que a gente está inserido é muito importante para nós. Não é realmente só andar de moto, não. Isso é um dos intuitos, porém, fazemos a diferença, de alguma forma, no meio que a gente está inserido.
a gente valoriza nossas origens, nós somos de um bairro, então a gente procura fazer as nossas ações naquele bairro para ajudar as pessoas ali e tentar, né, sempre agregar, sempre outros clubes também, outras forças, para a gente dar o exemplo aí do que a gente pode fazer na sociedade. Tem uma coisa interessante para falar sobre valores, que é a caveira, que todo motociclista carrega. Porque se um leigo pegar o crânio mesmo, de duas pessoas mortas, um leigo, ele não vai saber se é homem ou mulher. E se o cientista pegar um crânio, ele não sabe dizer se ele é heterossexual, se ele é preto, se ele é branco, se ele é homossexual. E aí muitos motoclubes carregam essa caveira sem dar valor ao que ela representa. O Machado leva isso a cabo. Nós damos o devido valor a essa caveira, nós não fazemos esse tipo de distinção. Isso também, como você comentou, sobre essa igualdade de tratamento entre pessoas, é muito forte no Machado. Porque nós somos um motoclube que quer inserir boas coisas na sociedade. A convivência entre os membros do motoclube se baseia principalmente no respeito, né? Como já foi falado anteriormente, existe uma cadeia hierárquica aí e para melhor organização do clube isso tem que ser respeitado, né? Mas não significa que eu, como presidente, estou acima de qualquer pessoa. Eu estou presidente no momento, mas amanhã pode ser outro, né? E esse respeito e a irmandade com o irmão, a gente leva muito a sério. Um exemplo é quando algum membro do clube passa alguma necessidade. Vamos falar de uma coisa simples, desde um pneu furado na estrada até um caso extremo de doença de algum membro da família, né? E a força-tarefa para ajudar esse irmão que está com o pneu furado, quando a gente coloca isso no grupo, aparece 5, 6 para poder ajudar a arrumar um pneu. No caso de uma doença familiar, a gente junta as forças e consegue ali um caminho para fazer uma cirurgia ou levantar fundos para que essa cirurgia seja realizada, né? Estão dando 2 extremos aí. Então assim, se pauta muito em respeito entre os membros e aquela irmandade de ajuda, de você ter compromisso com o seu irmão de clube, em ajudá-lo, tá? E aí tem alguns desafios, né, BC? Sempre quando se juntam, né, mais de uma pessoa, já há divergência de ideias. Então, como que a gente procura administrar esses desafios? O maior desafio que a gente tem que administrar, na verdade, é administrar egos, vaidades e vontades. E qual que é o caminho que a gente escolhe para conseguir vencer esse desafio? É o exemplo. Então, se eu dou o exemplo, eu posso cobrar, eu já inspiro as pessoas a agir daquela forma, né? Então, desde quando a pessoa entra para o clube, ela já sente ali o respeito, ela já sente o papel dela, que ela é reconhecida. Então isso ela carrega desde o início. Então, por esse processo de entradas ser mais longo e muito criterioso, isso ajuda na administração, principalmente dos desafios lá na frente. Das pessoas não chegar lá na frente depois de muito tempo de clube e não deixar que vaidades pessoais e o ego influenciem na convivência ali, porque eles já sabem como que funciona, né, como que a coisa anda. E a principal coisa aí também, que a gente prega muito desde o início, é colocar todos os problemas na mesa. Ou seja, quando começa uma conversa ali nos bastidores, por trás, isso já começa a minar, né, vamos dizer assim, as relações entre o clube. E isso não pode acontecer. Né? Qualquer grupo que tenha o famoso mimimi aí, né, usando a palavra jargão popular aí, né, essa coisa de vaidade, de conversinha por trás, pelas costas, se começar a acontecer, começa a minar essa união. Então a gente precisa, a gente sempre coloca na mesa, né, tudo que precisa para resolver os problemas. Bom, para melhor organização do grupo, né, do clube, nós temos nosso estatuto, onde lá tem todas as diretrizes que um membro do Machado no Asfalto tem que seguir. Quando a pessoa é convidada, né, é apresentado esse estatuto
e a gente pede que a pessoa leia, né, para ter conhecimento de todas as diretrizes do clube e que não fique nada né, sem conhecimento desse membro. O estatuto é um estatuto que tem muita parte do Código Civil, mas tem muitas particularidades que é do motoclubismo também. E não é nada impossível de se cumprir, né? Tem, né, algumas regras que têm que ser seguidas, né? Dentro do clube, a gente, primeiramente, né, esse estatuto ele tá ali para organizar as coisas, porque nós somos contra qualquer tipo de uma medida mais drástica. Inclusive, o motoclube é muito associado, né, os membros do motoclube, às vezes, anda de moto, escuta, o tipo de música que escuta, tá sempre bebendo e às vezes e usa roupa preta com metal, com corrente, e aí as pessoas associam a violência, né, e nós somos contra esse tipo de conduta. Então, ou seja, o estatuto ele tem ali até as penalidades, né, tem as regras e as penalidades para quem por acaso vir a infringir qualquer dessas regras. A gente tem meios de controlar isso, de punir, né? Então, assim, se for visto que um clube, que um membro tá com uma conduta que não condiz com o bem-estar social, ele vai ser responsabilizado por aquilo, né? Nós vamos ter ele vai ter o direito de defesa, nós vamos ter uma comissão para julgar isso. E ele pode, desde ter que pagar uma cesta básica até ficar suspenso um tempo sem poder usar o colete, que é a principal identificação dele com o clube, ou até ser expulso, né? Nós não chegamos a esse ponto, mas às vezes é preciso usar assim alguma forma de controle aí, né? do comportamento. Olha, a necessidade de desenvolver ações sociais na comunidade, eu acredito que ela nasceu desde lá da antiga Grécia, na Ágora, quando os cidadãos resolviam a política que era feita na cidade. E engano nosso, quando a gente acha que só o político tem que fazer política. Então, a política é feita pelo cidadão também. E a nossa sociedade é cheia de mazelas, tem fome, tem violência. E o que a gente faz é atender esse chamado, que todos têm que atender como cidadão de uma comunidade. E talvez o que a gente faz é pouco para resolver o problema da cidade, mas para quem está recebendo é tudo. É o que salva a pessoa naquele mês, naquele momento. Isso traz um impacto, né, para a sociedade. Partindo do princípio que os membros fazem parte da sociedade, nós contribuímos primeiro na formação do caráter dos membros que estão no nosso motoclube, e isso se estende às famílias. E para a cidade a gente deixa um exemplo através das nossas ações de caridade, para que uma coisa que nós queremos deixar é o legado do bem. Dentro dessa ideia de ação social, eu faço um convite para quem está assistindo, pensar qual que é a sua reação quando você vê uma manchete de um crime, e aí você fica escandalizado e conta para todo mundo, isso é normal. E quando você vê uma manchete de uma ação social, você acha que quem está fazendo ação social está querendo aparecer. Isso aí essa percepção é de cada um, dependendo dos valores que tem dentro de cada um. Então, o Machado faz as ações sociais e mostra justamente para poder formar o cidadão e os nossos membros, né? Exato. E essas ações, por exemplo, nós temos uma contribuição mensal que o motoclube faz à APAI, né? E isso dura o ano todo. Nós temos aí ação social nos Dias das Crianças, que todos os anos a gente faz. E também no Natal, que a gente faz nós fazemos uma motociata, né? Então vai um Papai Noel no carro, a gente passa pelos bairros com o trem, né, do motoclube, e nós vamos distribuindo ali guloseimas para as crianças dos bairros. O julgamento existe de preconceito, não sim, especificamente com o membro, mas da comunidade motoclubística mesmo. Às vezes a sociedade não consegue enxergar os reais valores que a gente carrega, né? Porque chega todo mundo de moto, roupa preta, às vezes um barbudo, o pessoal grande, né? Então, às vezes fica esse preconceito sem saber o que realmente é. E quando o pessoal conhece, a primeira reação não, eu nunca imaginava que era assim, né? E tem várias, né? Ainda bem que tem várias reações boas também. Quando a gente está na estrada viajando de moto, você vê a criança às vezes no banco de trás do carro, fica lá no vidro dando tchau, então a gente passa, mexe. Outros motoristas, até os profissionais mesmo, né, de caminhão, carreta,
passa, pisca o farol, porque sabe que, né, é um movimento ordeiro, que são companheiros de estrada ali. Aí em eventos chega, né, pessoas às vezes mais de idade, nossa, que moto é essa? Nossa, deixa eu tirar uma foto. As crianças gostam de subir nas motos e tirar as fotos. Então, assim, tem às vezes um olhar meio da sociedade para o clube que é um pouco preconceituoso por conta dessa questão de colete, de caveira, anéis, corrente, mas também tem a reação positiva, né? Que isso engrandece muito a gente de orgulho e isso alimenta, né, o nosso desejo por cada vez mais continuar com o motoclubismo. Bom, a respeito do impacto cultural que o motoclube, né, exerce sobre a cidade, a região, nós acreditamos que está sempre contribuindo com essa parte cultural. Presença em desfiles cívicos, né? Pará de Minas hoje até tem um dia do motociclista que foi sancionado na Câmara Municipal através de um amigo nosso de outro clube que entrou com um projeto, né? Dia 23 de setembro, um calendário oficial da cidade hoje, o dia do motoclube, né? Em Pará de Minas. A importância, né, do motoclube para a cidade, eu acredito que seja essa identidade, né? Ele faz parte da cultura da cidade, certo? Então, além dos desfiles que a gente participa, nós também acontece também eventos na cidade que traz turismo, né? Fomenta o turismo, gira a economia, traz receitas para a cidade, porque o maior público de eventos de motociclista são de fora. Então é interessante trazer esse pessoal para conhecer Pará de Minas. Às vezes a gente acompanha eles nos pontos mais interessantes aqui da cidade que a gente tem, né? O Cristo Redentor, né? O Parque do Bariri, eles sempre passam por esses pontos. E nós temos um evento, né? Que é o Motor Rock, sempre em agosto, organizado por um clube que é irmão nosso também aqui da cidade, que é o Hot Cycles, e apoiado por todos os outros da cidade, que realmente traz um público muito grande, né? Em 2022 mesmo tivemos aí, sei lá, talvez 10 mil pessoas no sábado, ou quase isso. Então é um evento totalmente gratuito, então é democrático, ele está aberto a todas as classes sociais aí, a todos os grupos, então assim, com muito pouca ocorrência ou quase nada de ocorrência negativa. Então eu acredito que o poder municipal, né, ele só tem a ganhar também quando ele apoia esse nosso movimento. Um evento que valoriza as bandas da cidade. Em 2022 foram 16 bandas e nenhuma de fora, ou seja, fomentou a música, né? Os músicos da cidade foram valorizados, porque só teve banda de Pará de Minas tocando rock, então foi muito legal. E como a gente viaja também, está sempre na estrada viajando, conhecendo outras estradas, outras cidades, cabe a nós levar a cultura de Pará de Minas para outras cidades também e deixar o convite para vir conhecer a nossa cidade. Olha, dizer o que o Machado significa, para mim eu vou mudar um pouquinho a frase. Porque quando eu coloco um uniforme, por exemplo, de uma empresa ou de um time, realmente significa que eu torço, que eu trabalho com aquele time. Mas quando eu mereço um colete, quer dizer que eu sou o Machado. E aí eu e qualquer membro que mereceu o colete, ele é um Machado. E aí eu saio do individual e começo a participar de alguma coisa que é maior do que eu. E nesse pequeno tempo que nós temos de vida aqui na Terra, isso quer dizer que eu vou viver uma vida com valores, que eu vou viver uma vida com significado, porque eu sou um Machado. Bom, o motoclube para mim já é algo que faz parte da minha vida, né? O motoclubismo há praticamente 23 anos, 5 para 6 anos agora do Machado no Asfalto. E é um movimento que me engrandeceu muito como pessoa, como ser humano, e eu não tenho intenção de largar isso nunca na minha vida. Eu quero fazer isso até o dia que eu partir dessa para outra. Então o motoclubismo para mim, né, hoje é algo essencial na minha vida. Como respirar, como andar, como convivência com a minha família. Eu não consigo viver hoje sem o motoclubismo. Falar o que o motoclube significa para mim é muito fácil. O motoclube significa para mim amor. Um clube que nasceu entre 4 irmãos e para cada membro que entra, a gente faz questão que ele traga toda a sua família. O motoclube para mim significa amor.
Porque amor não é um sentimento simples, ele é complexo. Você pode sentir alegria, tristeza, admiração, de forma separada. Mas o amor engloba tudo isso. E eu tenho muita alegria de fazer parte desse clube e muita admiração pelas pessoas que fazem ele acontecer. O motoclube representa para mim, ele dá valor, né, à vida. Porque eu acho que uma pergunta, né, recorrente que todos têm é qual o sentido da vida, né? O sentido da vida para nós é você ter valor em viver, né? E eu poder estar entre família, entre irmãos, estar entre irmãos que a vida me deu e que o motoclube me deu, podendo fazer o bem e ainda tendo prazer com isso, prazer de andar de moto, fazer coisas que eu gosto e ainda influenciar pessoas positivamente, isso dá valor à vida, né? Então o sentido da vida está no valor das pequenas coisas que a gente coloca. E esse para mim é um valor muito grande que eu coloco na minha vida. E assim a gente espera arrastar o machado carregando todos conosco.